Bom, muito boa tarde a todos. Nós estamos aqui reunidos com muita satisfação para a defesa da monografia Os Bichos de Mowgli, a zoologia presente nos filmes e desenhos animados inspirados em um livro da selva. A monografia foi desenvolvida pelo aluno Antônio Manuel Cirilo Balencifer, junto ao Programa de Bacharelado em Ciências Ambientais da Unirio, e eu, na qualidade de orientador, presido esta sessão. Meu nome é Elidiomar Ribeiro da Silva, sou professor do Departamento de Zoologia da Unirio. Conto com muita felicidade com a participação na banca examinadora do trabalho do Antônio, com as presenças da doutora Lucy Boanova Coelho, da doutoranda Virgínia Codá e, na qualidade de suplente, do doutor César Nascimento Francischetti. Passo agora a palavra para o aluno Antônio Cirilo, que terá em torno de 30 minutos para apresentar o seu trabalho. Após o que, eu convidarei individualmente os integrantes da banca para proferirem seus comentários. Gostaria também de ressaltar que a continua funcionando plenamente, ainda que em mundo remoto. A falta de atividades presenciais mostra o compromisso da universidade com a sociedade e em respeito às determinações das maiores autoridades mundiais em saúde pública. Estamos vivenciando a mais grave pandemia em mais de 100 anos. Então, todas as medidas que visem evitar a proliferação e o espalhamento do vírus devem ser adotadas. Infelizmente, o que nós estamos vendo é que a pandemia continua forte e as medidas de vacinação estão lentas e é necessário que continuemos nos preservando, mantendo o isolamento físico, cuidando de nossa saúde, da saúde de nossos alunos e funcionários, e com isso estamos cuidando de toda a sociedade. Então, mais uma vez, obrigado pela compreensão de vocês em estarmos em um momento remoto, e agora sim passo a palavra ao aluno Antônio Cirilo. Muito obrigado. Obrigado, professor, por essa belíssima introdução aí. Eu vou apresentar agora a tela aqui do meu trabalho. Aí vocês me digam se dá para ver ela direitinho, se tiver algum problema no som, tá? Que aí eu tento corrigir aqui. Entrou ok, Antônio, tudo certo. Entrou certinho? Tá, então eu vou começar aqui. Muito boa tarde, agradeço a presença de todo mundo que está aqui assistindo. E meu nome é Antônio Cirilo, sou aluno de Ciências Ambientais, e esse é um trabalho de conclusão de curso intitulado Os Bichos de Mowgli, a zoologia presente nos filmes e desenhos animados inspirados em O Livro da Selva. Eu estou sendo orientado pelo professor Elidiomar Ribeiro. E aqui tem rapidamente uma introdução, né, do que eu vou apresentar aqui hoje. Vocês podem ver aí. Então, vou começar falando aqui. O Livro da Selva, se vocês já ouviram falar na história do Mowgli, né, ele é baseado no Livro da Selva, que é um livro de 1894, escrito pelo Rudyard Kipling, que ele era um escritor britânico, né, fez bastante sucesso no final do século XIX, começo do século XX, nascido em Bombay, na Índia Britânica, que na época é a Índia, né, mas na época era a colônia britânica. E esse livro é constituído por 7 contos da autoria do Rudyard Kipling. Entre eles, As Aventuras de Mowgli, o Menino Lobo, que é o mais conhecido aqui da gente, que tem, inclusive, o filme da Disney. Quem não conhece o filme, quem nunca assistiu, pelo menos conhece a figura do personagem, né? Então, para esse trabalho, eu peguei 4 dos filmes do Mowgli, 4 dos filmes que existem do Mowgli, sendo eles, aí na esquerda, mais à esquerda, né? Mowgli, o Menino Lobo, de 1967, que é o filme da Disney, que provavelmente todo mundo já viu, ou pelo menos viu alguma cena. Ao lado dele tem também outra animação, uma animação soviética chamada As Aventuras de Mowgli, de 1973. E aí partimos para 2 filmes live action que eu também analisei.
que são o Mowgli e o Menino Lobo, de 2016, que também é uma produção da Disney, naquela ideia da Disney de fazer live actions de animações dela, e também o Mowgli Entre Dois Mundos, de 2018, que é um filme que está disponível na Netflix. No caso, é o mais recente desses 4. Então, eu analisei a fauna desses 4 filmes, né? Porém, existem outros filmes do Mowgli também. Eu botei alguns exemplos aqui, por exemplo, Mowgli Menino Lobo 2, que é da Disney também, só que é uma continuação direta daquela animação, mas é de 2003. Tem também esse outro aqui, que é o Mowgli, o Livro da Selva, que é um filme japonês da década de 80, é um anime. Esse terceiro ali é um filme live action, ele é 20 anos, ele é inclusive 20 anos mais antigo do que o Mowgli de 67, ele é de 43, de 1953, com pessoas, né? E tem também um outro live action da Disney que é meio esquecido, que é da década de 90, se chama A História de Mowgli. Mas, assim, devido à relevância, eu não escolhi nenhum desses. Eu preferi ir com esses, por serem mais relevantes, e com o filme soviético, por apresentar uma visão um pouco diferente da história que a gente está acostumado, né? E tem muitos outros filmes. Esses aí são só alguns exemplos que eu achei interessante de botar. Então, os objetivos desse trabalho. Localizar espacialmente onde se passam os acontecimentos, né, retratados nos filmes citados, enumerar as diversas espécies que aparecem em cada filme e analisar se condizem com as espécies reais encontradas nessa região. E observar as tendências e diferenças de cada um dos filmes nas representações da variedade faunística da ambientação do filme. Então, a ideia é justamente analisar todos os animais que aparecem nos filmes, identificar se eles vivem de fato na Índia, em qual região que eles vivem, se não é na Índia, onde é que eles são, onde é que eles habitam, né? Então, partindo para a parte de materiais e métodos. Eu já falei para vocês que eu usei os filmes, né, os filmes inspirados no Livro da Selva. Então, eu ia assistindo os filmes e, ao mesmo tempo, ia tirando print screens, que no total foram 88 print screens, que vocês podem ver alguns aqui, no caso, 4, um de cada um dos filmes analisados. E toda vez que aparecia um animal novo, eu ia tirando print. Então, esses 88 não necessariamente foram espécies diferentes que apareceram, mas sim, às vezes eram algum indivíduo diferente da mesma espécie, depois na análise eu vi que não eram 88 de fato diferentes, mas fica próximo a isso também, não é muito menos não. Então, lembrando que, claro, 88, existem animais que aparecem nos 4 filmes, então é uma vez em cada filme que aparecer, né? 88 no total. Então, tendo isso em mão, eu utilizei ferramentas online, como o Animal Diversity Web, o Global Biodiversity Information Facility e a Wikipedia, para ir procurando, tendo a imagem desses animais e procurando qual espécie ali que vivia na Índia e vendo as semelhanças entre si, né? Usando essas ferramentas, são muito boas para fazer isso. Além disso, como apoio literário, eu também usei o próprio Livro da Selva, porque quando a gente vê algum filme, tem muitas coisas que acabam não sendo passadas pelo filme. O filme tem que ser mais rápido, né? Então tem muitas informações que no livro que deu origem ao filme a gente consegue encontrar. Então usei o próprio Livro da Selva, do Rudyard Kipling, e também usei um livro chamado Beast and Man in India, que é do pai do Rudyard Kipling, do John Lockwood Kipling, que o John Lockwood Kipling, ele era britânico, né, mas ele morava na Índia, inclusive o Rudyard Kipling nasceu na Índia, né? E por morar na Índia, ele via ali, ele conseguia analisar toda a vivência dos locais com os animais da região. Então, ele escreveu, depois de muitos anos vivendo lá, ele fez toda essa análise e escreveu esse livro. Então, é bem interessante, até como um apoio literário para quem quiser conhecer melhor, tem diversas relações do ser humano com os bichos na Índia nesse livro. Lembrando que é uma visão antiga, né, também. Então, talvez hoje em dia tenham coisas que não sejam tão comuns para a gente. E aí, tendo tudo isso em mão, eu fiz a análise de quais espécies identificadas que vivem na Índia, né? E se vivem, em qual localidade vivem. Além disso, só para deixar aqui exemplificado, eu usei a edição do Livro da Selva da editora Zahar, de 2016. Foi a edição que eu usei para fazer as pesquisas. E se chama Os Livros da Selva, porque, além do Livro da Selva que a gente conhece, tem também a segunda edição do livro o segundo Livro da Selva e também alguns textos do autor, do Rudyard Kipling. Além disso, tem várias notas de rodapé, várias ilustrações, então é uma edição bem bacana para quem quiser conhecer melhor a história do Mowgli e dos outros contos do Livro da Selva também.
Tá, então eu já tinha os prints, né, dos animais, mas eu precisava saber aonde, né, na Índia, porque a Índia é muito grande, tem diversos biomas, diversas localidades, e eu queria saber onde é que exatamente se passava a história do Mowgli. Então eu fui, como eu falei para vocês, né, quando a gente vai no livro, a gente consegue ter mais informações do que nos filmes. Nos filmes, em nenhum dizia, exemplificava exatamente. Então eu fui no livro, no livro da selva, tem um conto que ele apresenta o pai lobo e a mãe lobo, né, que são os pais do Mowgli. E em um dos contos ele diz que o pai lobo acordou de um descanso da tarde dele nas colinas de Seone. Logo, era só eu procurar onde é que ficava Seone. E aí eu fui aqui, vocês podem ver nesse mapa, tem um mapa da Índia, e ali no meio, em preto, tem exatamente onde fica o distrito de Seone, na Índia. E aí vocês podem ver que tem uma marcação em vermelho, né, que está maior, é o estado em que fica o distrito de Seone, que no caso é o estado do Madhya Pradesh. É um estado que fica bem no centro da Índia. Inclusive, eles lá têm um slogan traduzindo para o português, né, seria Madhya Pradesh, o coração da Índia, justamente por ser bem no centro, né, tem essa cultura mais central ali. E ele faz limites com o Rajastão e o Uttar Pradesh. Sempre que vocês verem esse nome Pradesh, significa estado. Então, tem vários estados da Índia que tem essa terminologia do nome de Pradesh. Então, ele faz limite com o Rajastão e o Uttar Pradesh ao norte, Chhattisgarh ao leste, Maharashtra ao sul e o Gujarat ao oeste. Bom, então, aí já tendo a localização, ficou mais fácil, né, de ambientar os personagens do filme na vida real. Tem alguns que foram bem fáceis, por exemplo, o Tigre de Bengala, né, que é o caso do vilão do filme. Ele tem essa coloração laranja, as listras pretas, fica fácil de identificar. Inclusive, a gente pensa assim, por ser um filme antigo, né, um filme de 67, que eles não tiveram tanto cuidado, fizeram uma coisa mais generalista, mas não, eles tiveram bastante cuidado, que você pode perceber que o tigre ele tem essa mancha branca atrás do olho, tem essa linha branca na face, então eles fizeram um estudo legal, assim, dos animais mesmo. E tem também, por exemplo, seguindo essa mesma lógica, tem também o elefante asiático, que a gente pode ver aí no centro da imagem, né, que o Mowgli encontrava um grupo de elefantes com esse filhotinho, ficava brincando. E o elefante asiático é legal que quando ele é filhote, ele tem uma pelagem marrom, uma pelagem de cor castanha no corpo. E conforme ele vai crescendo, essa pelagem vai ficando mais esparsa e de cor cinza. Aí pode ter sido coincidência, mas eu imagino que não, que eles fizeram um estudo disso. E o único personagem que tem essa pelagem é esse filhote, que ele tem esse cabelinho castanho. Os outros adultos não têm isso. E aí temos também o Bagheera, que é um outro amigo do Mowgli, né, um guardião do Mowgli ali, e que ele é uma pantera negra, né? Então, a pantera negra nada mais é que um leopardo indiano com genes recessivos melanísticos. A gente acha que é uma outra espécie, mas não, se trata da mesma espécie. E, coincidentemente, a história de Mowgli se passa numa floresta úmida, né? E, coincidentemente, as panteras negras são mais comuns num ambiente de floresta úmida, né? Então, pode também ter sido pensado para ser uma pantera negra por causa disso. Temos também a serpente K, que ela é uma piton indiana, e nesse filme particularmente, a serpente K tem toda uma questão ali, uma liberdade que eles usaram dela hipnotizar as presas dela, né? Mas na vida real, a piton indiana ela não tem uma visão muito boa, então ela acaba se valendo muito mais do sentido do olfato dela para pegar as suas presas, né? A visão dela é muito, muito fraca. Temos também o personagem do Rei Louie, que é um orangotango de Bornéu, que aí é o primeiro exemplo de bicho, eu separei aqui para vocês também por causa disso, é um exemplo de bicho que não tem na Índia. Ele, como o nome diz, ele é de Bornéu. E hoje em dia as populações de orangotango estão contidas nas ilhas de Bornéu e de Sumatra. De Sumatra tem outra espécie também, de orangotango lá. E por ser um animal muito isolado, né, de hábitos muito individuais, de ambiente de difícil acesso também, eles vivem em florestas mais pantanosas, então acaba sendo difícil de estudar ele. E ele se encontra em sério perigo de extinção, é crítico o risco de extinção dele. E também isso devido ao desmatamento ilegal, né, de florestas para pegar madeira, vai isolando cada vez mais essas populações. Vocês podem ver
aqui embaixo no mapa, o alcance geográfico dele. Ali embaixo a gente vê a ilha de Sumatra, e em amarelo as populações hoje em dia de... ilha de Sumatra não, desculpa, a ilha de Bornéu, e as populações hoje em dia do orangotango de Bornéu ali isoladas, né? E se não houver um trabalho de preservação dessa espécie, em breve ela vai sumir. Aí vocês podem ver ali em cima na Índia, né? A Índia está bem longe dele, e não existe ele lá. Temos também os abutres indianos de dorso branco, que aparecem nesse filme, mais ali no final, assim, como um alívio cômico, né? Vocês podem ver o abutre na vida real ao lado. Ele é uma espécie bem comum na Índia, inclusive. E aí já partimos para o segundo filme, chamado As Aventuras de Mowgli, da década de 70, o filme soviético, né? Vocês podem estar reparando aí pela imagem do desenho que já é diferente do que a gente está acostumado. O primeiro personagem que eu achei interessante de separar aqui para mostrar para vocês é o Tabaque, que é um chacal dourado, que inclusive é um personagem que existe também no livro. Então esse filme foi bem fiel nesse aspecto. Ele pegou personagens que de fato são do livro, né? Inclusive até mais fiel que o filme da Disney nesse aspecto, não desmerecendo a qualidade de nenhum dos dois. Mas o Tabaque, o que ele é? É um chacal dourado, e ele no filme, só para localizar vocês um pouco do personagem, ele é o ajudante do vilão, o ajudante do tigre. Então ele é assim, ele não é um personagem que ajuda muito, ele fica mais ali naquele... ele é medroso, né? Ele fica mais assim, leve trás, aquela coisa. Então ele é muito oportunista, assim como, de fato, o chacal dourado na vida real. Ele é um animal tido como oportunista e é bem adaptável. A gente pode ver aí o alcance geográfico dele, né? Indo desde o Sudeste Asiático, pela Índia inteira, né? Paquistão, Afeganistão, Oriente Médio, Turquia, até chegar ali no norte da Grécia. Então vocês podem ver que o alcance dele geográfico é muito bom, justamente por ser muito adaptável. E ele é um animal que tem hábitos noturnos, ele consegue viver onde tem populações humanas, e onde tem populações humanas, ele tem hábitos noturnos, até para se adaptar melhor, para evitar o contato com humanos. Mas em locais que não tem populações humanas, ele tem hábitos diurnos, inclusive. Nesse mesmo filme, temos também a presença do leão asiático, que é só para explicar um pouco dessa cena, ele está ocorrendo uma trégua dos animais, em que tanto as presas quanto os predadores se juntam para ir beber água no rio, né, porque está numa estação de seca lá. Então, nenhum predador pode se alimentar nessa ocasião. Então, por isso que a gente vê, vocês estão vendo ali um cervídeo do lado do leão, e ele não está nem aí, né? Porque ele está respeitando justamente essa trégua, né? É uma das leis da selva do filme. E o leão asiático, ele também é considerado da mesma espécie do leão africano. Antigamente se considerava uma espécie à parte, mas hoje em dia se viu que não tem tantas diferenças para se considerar uma espécie à parte. Então ele é o Pantera léu-léu também. A única diferença é que ele é um pouco menor que o leão africano. Antigamente existia leão asiático desde o Sudeste Asiático até o norte da África. Ele populava essa região inteira. Só que devido ao avanço do ser humano, ele foi sendo cada vez mais isolado. Hoje em dia, a única localidade no mundo que tem leão asiático é justamente na Índia, no Parque Nacional da Floresta de Gir. Eles estão isolados nessa Floresta de Gir, que não fica no Madhya Pradesh, né, que é aquele estado que eu falei para vocês, do centro da Índia, mas fica logo ao lado, no estado do Gujarat, que eu falei que faz fronteira com ele a oeste. Então, não é no mesmo estado ali, não está na mesma localidade, mas fica muito próximo, né? Então vocês podem ver a imagem lá do parque. Agora está temporariamente fechado por causa do Covid, mas vocês podem ver que dá para fazer o safari lá, observar o leão no seu habitat. Continuando, nesse mesmo filme nós temos também o gauro, que é conhecido como bisão indiano também, né? O maior bovídeo do mundo. E aí ele aparece nesse filme também. É o quinto maior animal do mundo, né? Só perde para o elefante, rinoceronte, hipopótamo e girafa. Sendo que o rinoceronte e o elefante convivem com ele na Índia também. O rinoceronte vive mais ao norte, né, da Índia, mas é um animal da fauna indiana também. E aí vocês podem ver a dispersão geográfica do gauro. A maior população dele se encontra, inclusive, na Índia, naquela parte ali central, mas tem em outros locais, como vocês podem ver também. Temos também o cão selvagem asiático,
Vocês podem ver ele no filme e ele na vida real, como é que ele é. E aí já passando agora para o filme live action. Esse é o live action da Disney, o Mowgli e o Menino Lobo, de 2016. A gente pode ver nessa imagem aí também, novamente, representando aquela ideia da trégua da água, em que os animais não se distinguem entre presas e predadores e vão todos se alimentar, vão todos beber água no mesmo local. A gente pode ver os gauros ali bebendo água atrás. E um crocodilo persa na frente. O crocodilo persa, que é uma das 3 espécies de crocodilo na Índia, é a que tem a maior dispersão, né, que é mais facilmente encontrada, mas é uma das 3 espécies que existem lá. Vocês podem ver aí a dispersão dele. Inclusive, fora da Índia, né, no Paquistão também, no Sri Lanka, é facilmente encontrado. Só uma área ali ao norte da Índia que ele não é encontrado também. E aí, só por curiosidade, esses aqui não aparecem nos filmes, né? Mas são as outras 2 espécies de crocodilo que tem na Índia. É o crocodilo de água salgada, que é o maior réptil do mundo. Ele vive Vocês podem ver nesse mapa, só para identificar rapidamente, em verde, onde ele é mais facilmente encontrado, e em laranja, onde ele é também encontrado, mas com mais dificuldade. Então, vocês podem ver que na Índia ele é encontrado, mas com mais dificuldade. Também temos o gavial, que também é mais facilmente encontrado na Índia também. Olha lá, vocês podem ver no mapa aí. E eles não aparecem no filme, mas só por curiosidade eu botei aqui. E continuando, nesse mesmo filme, nós temos também a presença do esquilo gigante indiano. À esquerda, vocês podem ver uma cena, um print do filme, e à direita uma foto do animal de verdade, né? E o esquilo gigante indiano ele é facilmente encontrado na Índia, na região ali do Madhya Pradesh, inclusive, só que a população está diminuindo por causa da exploração da madeira ilegal. Ainda não está seriamente ameaçado de extinção, mas já é perceptível que está cada vez diminuindo mais a população dele. E aí partimos para o último live action, que é o Mowgli Entre Dois Mundos, de 2018. Desse filme eu resolvi separar para vocês aqui o Tabaque, né, que eu falei para vocês que era um chacal dourado, que inclusive no livro também é um personagem que ele é um chacal dourado, mas nesse filme aqui eles botaram como uma hiena riscada, tomaram uma liberdade de botar uma hiena riscada. O personagem é igual, mas assim, pra gente que tem, por exemplo, quem a gente conhece o Rei Leão, né, que tem aquele personagem da hiena, ele é bem isso, esse personagem. Então combinou certinho. Não sei se eles quiseram fazer já uma referência, né, por talvez no popular ser um personagem que já é bem identificável com essa característica da hiena, né? Mas fica aí a curiosidade que nesse filme o Tabaque, ao invés de ser um chacal dourado, é uma hiena riscada. Vocês podem ver também o alcance geográfico da hiena riscada. Tem muita gente que acha que ele não existe na Índia, né, que seria um deslize do filme, ter botado ele como animal da Índia, só que não, existe sim na Índia. Ó. Vocês podem ver aí a dispersão geográfica dele. E aí partimos para a parte agora falando de todos os filmes juntos, né? A figura do urso no filme. Vocês devem conhecer o Balu, o urso Balu. Pelo menos esse que está aqui no canto superior esquerdo, que é o Balu da Disney, né? O Balu ele é um personagem que ele é brincalhão, é preguiçoso. Sendo que o Balu, assim como no filme da Disney, no live action da Disney, que vocês podem ver aqui do lado direito superior, e no live action da Netflix, que está no lado direito inferior, o Balu ele é um urso pardo. E o urso pardo, ele não é um urso muito amigável. Ele é um urso mais feroz, mais agressivo. Então não combina com esse personagem. Talvez eles quiseram botar como urso pardo para ser mais facilmente identificável assim, para o público-alvo, né? O urso pardo, inclusive, existe na Ásia. Não habita a Índia, mas habita sim a Ásia, mais a região mais central da Ásia, né? Porém, fica aí um deslize ou uma liberdade poética, né, que o filme quis tomar também. Ainda sobrou pra gente o filme soviético. Então, no filme soviético, eles botaram um urso que faz sentido. Então, vamos ver. Vocês podem ver aí no canto inferior esquerdo o urso do filme soviético, o Balu do filme soviético. Ele é um urso negro asiático. Vocês podem reparar que ele tem a pelagem escura e tem uma forma em V branco no peito, que identifica o urso negro asiático. O urso negro asiático, sim, ele é um urso mais tranquilo, menos feroz, né? Mas ele não chega a ser tão... bom, ele é tranquilo, sim, mas
a diferença dele para o Balu, a diferença dele para o urso que habita a Índia é que ele não habita na Índia, ele é da Ásia, sim, ele habita ali o Paquistão, o Afeganistão, mas não a Índia. Então, aí vocês podem estar pensando, então não existe urso na Índia, né? Uma inverdade do filme. Bom, no livro, existe o personagem do Balu. Só que no livro, o Balu é um urso beiçudo, que é um urso que sim, de fato, existe na Índia. E, inclusive, ele é um urso que se alimenta de cupim, de formigas e mel, muito mais parecido com a figura mesmo do Balu. Ele é um urso muito mais tranquilão, né? Então, vocês podem ver a imagem do urso beiçudo, que é o urso do livro, de fato, que o Rudyard Kipling se inspirou, porque justamente ele morava na Índia, então ele conhecia as espécies, né? Então ele se inspirou de fato numa espécie que existe lá. O urso pardo no meio, que é o urso dos live actions e do filme da Disney, e o urso negro asiático, que é o urso à direita, que é o urso da animação soviética. Então, nesse caso, o livro foi muito mais fiel do que os filmes, né? Botou um urso que de fato existe na Índia. Temos também a questão da figura do macaco nos filmes. Na Índia, o macaco é um animal sagrado, muito respeitado, né? Eles têm um deus, inclusive, que é numa forma de macaco, o deus Hanuman. E então os macacos lá, eles não se sentem ameaçados na presença dos humanos. Inclusive os macacos ficam em templos, se alimentam de oferendas que os seres humanos deixam nesses templos. Então é comum a gente observar macacos em filmagens da Índia, inclusive nesses filmes. Nesse filme, particularmente, não só nesse filme, como na Índia também, os mais comuns de serem encontrados são os macacos rezos e aqui que vocês podem ver à esquerda, e o macaco langur cinzento, que vocês podem ver à direita. E nos filmes, né, nesses quatro filmes analisados, se você não encontra os dois dessas duas espécies aí, você encontra pelo menos uma das duas espécies, né? E ao meio vocês podem ver uma ilustração que foi tirada do site Kipling Society, que se não me engano, essa ilustração é do Lockwood Kipling, que é o pai do Rudyard Kipling, que ele ilustrava, e esse site se dedica a fazer uma análise de toda a obra do Rudyard Kipling. Então vocês podem reparar aqui que no filme da Disney, inclusive, eu falei para vocês que os macacos vivem em locais que habitam locais que os seres humanos também ficam. Então no filme da Disney a gente repara bem isso, que o lar dos macacos é justamente um templo abandonado, né? Eles não se sentem incomodados, eles gostam disso, né? Eles se alimentam ali do que tem ali, usam ali como abrigo. Então, é isso. Além dos macacos vistos até então, a gente tinha a figura do Rei Louie, na animação da Disney, mas a gente também tem uma figura do Rei dos Macacos no filme live action da Disney, de 2016. Vocês podem ver aí no pôster, ao lado esquerdo, era para ser um orangotango, né? No filme não é nada exemplificado além disso, mas ele é muito grande, ele é muito maior que um orangotango. Então a gente fica pensando, será que é um orangotango mesmo? Aí, analisando, a gente pode dizer que talvez ele seja assim, por uma liberdade poética do filme, talvez seja um gigantopiteco, que vocês podem ver uma representação artística do lado direito, uma representação artística do gigantopiteco, que é um primata que vivia nessa mesma região entre 5 milhões e 100 mil anos atrás. Então, através dos estudos dos fósseis deles, a gente pode dizer que ele viveu nessa época, né? Inclusive, 100 mil anos atrás, ele pode, inclusive, ter compartilhado, né, território com os nossos ancestrais, como Homo erectus, por exemplo. Então, através do estudo de fósseis dele, acredita que ele era herbívoro, né, se alimentava de bambu. Então, vocês podem notar a semelhança entre o gigantopiteco, ali uma ilustração dele, né, de como ele provavelmente era, e o personagem do Rei dos Macacos no filme. Então, acredita-se que até talvez eles tenham se inspirado mesmo, né, nessas ilustrações do gigantopiteco para fazer esse personagem. E aí, só para motivos de comparação, eu falei que ele talvez tivesse habitado regiões com os antepassados dos seres humanos, e aí vocês podem ver uma comparação de um gigantopiteco ao lado de um ser humano. E esse ser humano aí tem 1,80 m, tá? Então, o gigantopiteco é bem maior que um ser humano. Você imagina encontrar com ele na floresta, né? A sorte é que ele era herbívoro. Então é mais fácil até o ser humano ter matado ele, né, num possível embate.
E aí do lado nós vemos o cladograma também, mostrando que ele é muito mais próximo dos orangotangos, né, do gênero Pongo. Então faz sentido ele ter sido uma inspiração, até uma coisa legal, né, que o filme quis levantar, ao invés de botar a figura de um orangotango, do Rei Lu, e botou ele sendo o rei dos macacos. Foi bem interessante. Então tá, eu já analisei para vocês um pouco dos animais que aparecem nos filmes, já localizei geograficamente, mas o que constitui essa área desse estado do Madhya Pradesh? Essa área faz parte da bacia do rio Narmada, que é um rio que atravessa todo o estado do Madhya Pradesh e passa o Madhya Pradesh, o Gujarat, e ele vai desembocar no Mar Arábico, que tem naquele lado ali da Índia. Então ele é tão importante para aquela região que ele é conhecido como a linha que dá vida ao Madhya Pradesh e ao Gujarat. E ele faz mais ou menos uma divisão entre as partes norte e sul da Índia. Então, assim, mais ou menos, né? Se passou do rio Narmada, você passou para cima, está na parte norte da Índia, e desceu, está na parte sul da Índia, né? E para os hindus ele é um dos 7 rios sagrados da Índia. Até hoje tem diversas peregrinações que eles vão na extensão desse rio, botam oferendas e tudo mais. Inclusive existe uma lenda folclórica lá, um folclore deles, que diz que o rio Ganges, que é o rio mais sagrado para os hindus, depois de diversas pessoas irem se banhar nele, se purificar e deixar oferendas, ele fica muito poluído, né? E aí ele toma a forma de um boi preto e ele vai até o rio Narmada para se banhar e se purificar para voltar para o local dele do Ganges, né? Essa é uma lenda que eles têm lá, um folclore interessante para vocês verem a importância desse rio, se ele tem uma função para o rio principal da Índia, né? Vocês veem como é que eles dão importância para ele. Além disso, essa região é lar de 76 espécies de mamíferos e 276 espécies de pássaros. Então tá, eu falei da região da bacia do rio Narmada no geral, mas a gente quer saber do Madhya Pradesh, né? Vamos chegando cada vez mais próximo da localidade de fato do Mogli. Essa região do Madhya Pradesh tem algumas regiões que são bem protegidas, são os parques nacionais do Madhya Pradesh. É um parque nacional, assim, para quem não sabe, cada país vai ter a sua legislação e tudo mais, mas um parque nacional é uma área que é feita para preservação ambiental e pouquíssimas atividades assim são permitidas. No caso, só turismo, e mesmo assim é muito restrito, tem época do ano certo para ir, não pode muita gente, tem toda uma série de protocolos que tem que seguir para justamente conseguir preservar, porque o intuito principal é preservar aquela área. Então vocês podem ver que existem 9 parques nacionais no Madhya Pradesh, e vocês podem ver os nomes deles, se alguém quiser depois pesquisar, é bem interessante. Todos eles são no mesmo bioma ali, mas cada um tem a sua particularidade, né? E aí ao lado vocês veem uma imagem do tigre de Bengala, lá no Parque Nacional de Canha, que é praticamente o principal parque da região, né? Mas são diversos parques que a gente está falando aqui. E qual é o parque do Mogli, né? A gente tinha falado do distrito de Seone. Qual desses aí que constitui no distrito de Seone? Aí esse aqui é o Pench National Park, que é um parque que possui uma área de aproximadamente 257 km² e inclui em seu interior a Pench Tiger Reserve, que é uma reserva de tigres. Eles fazem a preservação do tigre de Bengala ali. E a parte ocidental desse parque, corresponde ao distrito de Seone, que é justamente o local onde eu tinha dito para vocês, lá da história do Pai Lobo, que tinha a caverninha dele. Então, ou seja, isso inclusive é só a parte ocidental do parque. Esse parque é muito maior, constitui um outro distrito além de Seone. E o tigre de Bengala é a espécie principal de grande felino do parque. A gente pode ver ao lado aí um tigre de Bengala passando e as pessoas fazendo ali o safari ali, olhando para ele. E, inclusive, é interessante falar dessa questão do tigre de Bengala. Vocês viram aqui também que tem uma foto do tigre de Bengala. Se vocês entrarem em qualquer um desses sites, desses parques, vocês vão ver a questão do tigre de Bengala sendo usado bem, bem forte. Por que isso? Porque o tigre de Bengala é uma espécie bandeira. A espécie bandeira, para quem não sabe, são espécies que são escolhidas para serem como para ser
um garoto propaganda de uma proteção ali ambiental. Então, por exemplo, você escolhe uma espécie para ser espécie bandeira e você, ao proteger aquela espécie, você está protegendo todo um bioma que ela faz parte ali, seja a fauna, seja a flora daquele ambiente. Então, e você conscientiza as pessoas na hora que fala assim, não, vamos proteger o tigre. Na hora que ela está protegendo o tigre, ela está protegendo todo o bioma que ele faz parte. Só para dar um exemplo, aqui no Brasil a gente tem espécie bandeira, por exemplo, o mico-leão dourado, o tamanduá-bandeira, são espécies de bandeiras que a gente tem aqui no Brasil. Lá na Índia é muito forte essa questão do tigre de Bengala também. O elefante asiático também é outra que é muito forte essa questão. E aí, só para fechar aqui esse slide, vocês veem também, lá no parque tem essa placa, né? Welcome to Panch National Park, The Mowgli Land. Então eles usam essa questão de ser a terra do Mowgli para fazer a propaganda, para atrair gente também para o parque. Então isso é bem difundido lá também, né? Eles usam esse livro, esse filme, esse livro, para fazer a propaganda do parque. Então, chegando ao final aqui, considerações finais. Depois de analisar todas essas espécies que eu mostrei para vocês dos filmes, embora uma ou outra espécie não faça parte dos animais que vivem na região central da Índia, a maior parte delas faz sim parte, ou ao menos é habitante da Índia. Como, por exemplo, a gente viu o caso do leão asiático, que ele não faz parte ali do estado do Madhya Pradesh. Ele atualmente está isolado na floresta de Gir, que é uma floresta que está ali ao lado, né? Não é no Madhya Pradesh, mas está ali ao lado, mas pelo menos é da Índia, então faz sentido ele estar no filme também. Inclusive, talvez, né, assim, usando a liberdade poética, como era uma cena no filme dele em que eles vinham beber água porque estava numa época de seca, talvez, né, vamos dizer assim, que ele saiu lá da floresta dele e foi até o Madhya Pradesh para beber água no Rio Narmada, né, talvez. E tem outras espécies, eu não mostrei para vocês aqui, mas tem o rinoceronte indiano, que ele fica mais na região norte da Índia e aparece num dos filmes live action. Mas tem também espécies que eles simplesmente não aparecem em nenhum dos filmes, como, por exemplo, não aparecem em nenhum dos filmes, não são da Índia. Como, por exemplo, o orangotango de Bornéu. Ele não é da Índia, mas aparece lá no filme da Disney, né? Então, mas assim, é a minoria. Quando eu estava fazendo o trabalho, eu achei que até seriam mais espécies que não seriam da Índia de fato. Mas não, a maior parte, sim, é da Índia. E, de todo modo, se faz importante a preservação da diversidade biológica. A gente precisa conhecer esses animais até para preservar, né? Para saber que eles existem, para saber qual o perigo que eles estão passando ali, para a gente conseguir preservar, ter essa educação ambiental das diversas situações dos animais pelo mundo. E, por exemplo, eu fiz aqui esse trabalho sobre a Índia, mas podia ter sido feito um trabalho sobre um bioma brasileiro, por exemplo, um filme nos mesmos moldes da Amazônia, né, que se passa no Cerrado, por exemplo. É uma ideia a se pensar, porque a gente, quando faz esse tipo de trabalho, a gente conscientiza as pessoas das espécies daquele ambiente. E só para demonstrar aqui, rapidamente, vou mostrar aqui um mapa para vocês da distribuição do tigre de Bengala na Ásia em 1900, na cor laranja, e em 1990 em vermelho. Vocês podem ver que diminuiu muito. Então, isso porque na Índia a gente tem todo esse trabalho de preservação. Mas imagina se não tivesse, né? E se seguindo esse ritmo, a gente talvez não tenha essa e tantas outras espécies no futuro. A gente pode ver também aí o mesmo mapa com o elefante asiático, em rosa, né? Esse vermelho mais claro a gente vê a área histórica, porque de relatos, né, a gente sabe que existiam elefantes asiáticos ali naquela região, e hoje em dia, em vermelho, é o que sobrou, até menos do que o tigre, né? Mas para não ficar muito triste, assim, para a gente não terminar de uma forma triste, eu queria trazer para vocês esse gráfico mostrando as áreas protegidas da Índia nos últimos 20 anos. Esse gráfico eu tirei do site do Envis, que é um serviço da Índia de questões ambientais. E aqui mostra, desde o ano 2000 até o ano de 2020, a questão dos parques nacionais, as áreas desses parques nacionais. Eu fiz só um recorte de uma parte aqui importante. E o número de refúgios de vida silvestre e a área de refúgio de vida silvestre. O refúgio de vida silvestre seria uma outra legislação, ele é um pouco menos... Você
pode ter mais atividades humanas do que um parque nacional. Então é mais fácil de você fazer um refúgio de vida silvestre do que um parque nacional. E a gente pode ver, inclusive, nos números, né? Tem muito mais refúgio de vida silvestre do que parque nacional. Mas a gente pode ver, o que eu quis trazer esse gráfico aqui para mostrar para vocês, que do ano de 2000 até 2020, criou-se muito mais parques nacionais, e não só a questão de criar, porque criar você pode pegar um e dividir em dois. Você tinha um, você vai ter dois ali, né, se você dividir em dois. Mas você vê também a questão da quilometragem, do tamanho dele, né? Em quilômetros quadrados. Em 2000, tinham 37 mil quilômetros quadrados, e em 2020 já tem 43 mil quilômetros quadrados de parques nacionais na Índia. Então, assim, pelo menos no papel, né, na questão da legislação, da questão do papel, existem essas áreas e estão cada vez sendo mais áreas protegidas e estão sendo postas no papel, de fato. Óbvio, existe toda a questão do desmatamento ilegal, não vou também dizer que não, mas pelo menos a gente vê que tem um panorama interessante aí. E seria muito legal se todos os países do mundo tivessem esse panorama de, pelo menos num órgão governamental, ter uma perspectiva positiva, de ter mais áreas preservadas com o passar dos anos. Então, é isso. Eu agradeço a todos vocês, todo mundo que assistiu até aqui, todo mundo que está aqui comparecendo, e qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para me perguntar, eu estou à disposição. Qualquer dúvida do trabalho ou dos animais da Índia, podem ficar à vontade, viu? E muito obrigado novamente. Antônio, muito obrigado pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Informo que a banca examinadora, composta por mim, Elidiomar Ribeiro da Silva, orientador e na qualidade de presidente desta sessão, por Luci Boanova Coelho e por Virgínia Codá, achou por bem aprovar a monografia do aluno Antônio Cirilo com nota 9,5. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, Antônio. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Mais uma etapa vencida, mas é um passo rumo à conclusão do seu curso. Você vai ter uma tarefa um pouco árdua aí de apresentar a versão final. Eu hoje ainda vou elaborar a ata, vou encaminhar as componentes da banca também para elas assinarem, e aí depois eu encaminho a papelada para o Antônio, que vai poder dar entrada, tudo no mundo remoto, para a obtenção da colação de grau, após a verificação, procedimentos de praxe. Então, Antônio, parabéns, desejo boa sorte na nova fase da carreira, da vida, pensa com carinho em um programa de pós-graduação, você é absolutamente qualificado para tal. Pensa também, eventualmente, em uma licenciatura, que é importante, porque você também tem grandes pendores em lidar com alunos. Antônio é monitor, está sendo monitor no mundo remoto agora, com um excelente desempenho. Então, ele tem todas as qualidades necessárias para o exercício, tanto do magistério, quanto para dar prosseguimento à carreira como pesquisador. Além, é claro, também da carreira no mundo das artes. Agradeço as palavras, professor. Muito obrigado. Então, eu que agradeço a confiança, fazer parte da nossa equipe, agradeço a banca examinadora, foi brilhante e apontou caminhos realmente fantásticos para incrementar bastante o trabalho. E também quero agradecer a banca, que está aqui e se dispôs a estar analisando meu trabalho, dando todas essas dicas. E agradecer a todo mundo que também está assistindo aqui, que ficou até agora assistindo e que não tem nenhuma obrigação de estar aqui e está mesmo assim assistindo e prestigiando. E quero agradecer. É só o que eu posso falar. Muito obrigado para todo mundo.